até o capítulo 5, versículo 2. E depois o capítulo 7, dos versículos 2 até o 12. 1 Samuel, capítulo 4, então. Presta atenção, meus irmãos, neste relato aqui, nesta narrativa. Diz assim, então, a palavra do nosso Deus. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Ponto. Israel saiu à peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Áfeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós, nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados, e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca da aliança era vinda ao arraial, e se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes, ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda a sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias. Então correu o homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos, os seus olhos tinham cegado, e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Hofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando sua nora, mulher de Finéias, grávida, e próximo o parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiam: não temas, pois tivesse um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou ao menino Icabod, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isso ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a este. Capítulo 7, versículo 2 até o 12, diz assim: sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele, só a Ele
vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Versículo 12. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Meus irmãos, este é um dos relatos mais trágicos da história de Israel. Primeira vez aqui que nós temos a narrativa de que a Arca da Aliança havia sido tomado por um povo. Israel aqui foi atacado, Israel foi derrotado. E ali mais de 30 mil soldados, como nós vimos aqui na narrativa, foram abatidos. Os combatentes caíram de Israel. Mais de 30 mil soldados caíram diante do inimigo e houve grande comoção em Israel. Nós vimos na narrativa que o sacerdote Eli, ao saber da morte dos seus 2 filhos, Hofni e Finéias, mas, sobretudo, por saber que a Arca da Aliança havia sido tomada e levada pelas mãos dos inimigos, ele cai e morre. O homem já tinha 98 anos, estava cego, era o retrato de Israel da época, que estava em esterilidade espiritual. E ali, então, ele morre. E aí nós temos aqui também a narrativa de que, depois da morte de Eli, o sacerdote, a sua nora, esposa de Finéias, um dos filhos de Eli, baita corrupto, ao saber da morte do seu sogro, ao saber da morte do seu marido, e principalmente em saber de que a Arca da Aliança havia sido tomada e levada pelos inimigos, ela então, que estava grávida, sente as dores de parto, ela dá a luz ali, e ela então dá o nome do seu filho de Icabod. I é uma negativa, nenhum. Icabod é glória, nenhuma glória. Foi-se a glória. Cadê a glória do Senhor? Isso que significa o nome Icabod. Então, os filisteus levaram a Arca da Aliança veja bem o nome da localidade, de Ebenezer até Asdod. É o que diz o capítulo 5, versículo 1. Os filisteus tomaram a Arca da Aliança de Deus e a levaram de Ebenezer até Asdod. Então veja que o local da grande batalha, da grande derrota de Israel, se chamava Ebenezer. E parecia, meus irmãos, que estava tudo perdido. Parecia que Deus havia abandonado, então, o povo de Israel, porque eles já haviam perdido 4.000 homens. Então, vamos levar a presença de Deus, que é a Arca da Aliança, até o campo de batalha. E agora, com a presença de Deus, a Arca da Aliança, Deus sim vai nos dar a vitória. E foram lá e mais 30.000 homens foram derrotados. Então, parecia que estava tudo perdido. Mas, meus irmãos, Deus nunca abandona. Nunca. Ele nunca abandona, meus irmãos, aqueles que são dele. Em meio à tragédia, a palavra do Senhor veio a Samuel, como nós vimos aqui no capítulo 7, a partir do versículo 2. Veio então a palavra do Senhor a Samuel, e ele exorta o povo a se converter de todo o coração. E ele fala para o povo: se é de todo o coração que vocês querem voltar para o Senhor, abandonem os seus ídolos, abandonem os balaíns, abandonem os estarotes, e sirvam somente ao Senhor. E o que aconteceu na sequência? Diz aqui o versículo número 4 do capítulo 7. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balaíns e os astarotes e serviram somente o Senhor. E de fato, quando isso aconteceu,
eles criam que ao fazer isso, Deus entraria com socorro, Deus entraria com perdão, Deus entraria com providência, com misericórdia e com libertação. E assim aconteceu. Aí eles foram para uma localidade chamada Mispa, e aí então eles se congregam ali. Diz a partir do versículo 6 do capítulo 7, que eles oram, que eles jejuam, que eles confessam os seus pecados e que eles perseveram em seguir ao Senhor, porque os filisteus estavam vindo, haviam ouvido falar de que eles estavam reunidos depois de 20 anos que havia acontecido aquela batalha, aquela fatídica batalha que mais de 30 mil homens foram abatidos. Depois de 20 anos, então eles se reúnem de novo e eles buscam somente a Yahvé, buscam somente a Deus. Ali eles se consagram e ali então, depois de se consagrarem, eles experimentam uma impressionante vitória contra os filisteus. Mas o que eu quero chamar a sua atenção de toda essa narrativa aqui, meus irmãos, e quero que vocês notem, é que o mesmo nome do lugar da derrota de vergonha agora se torna o nome do lugar da vitória. Porque depois, então, que Israel vence os filisteus, diz a palavra de Deus no versículo 12, que Samuel toma uma pedra, erigiu ali um altar, e ele então coloca ali o nome de Ebenezer, que significa pedra de ajuda. E ele dá um significado. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Meus irmãos, o que o profeta está querendo fazer conosco ao dar para o nome deste altar o mesmo nome do lugar onde 20 anos atrás o povo de Israel, naquele local, Ebenezer, havia sofrido uma grande e terrível derrota. O profeta está nos lembrando que nunca é tarde, meus irmãos, para nos arrepender. Nunca é tarde para nos arrepender. E é Deus quem nos livra, quem transforma o nosso cativeiro em libertação. E eu gostaria, rapidamente, que nós observássemos 3 movimentos, 3 tempos no espaço que significa Ebenezer: o passado, o presente e o futuro. Então, Ebenezer, curiosamente, irmãos, nos faz olhar para o passado, para o presente e para o futuro. Vamos ver primeiro aqui Ebenezer olhando para o passado. Veja, quando ele dá o mesmo nome aqui, ele fala Ebenezer, que é o mesmo nome da localidade, o que Samuel está querendo fazer é lembrar que mesmo nos dias mais escuros, mais sombrios de nossa vida, Deus não se ausenta. Deus não se ausenta. E talvez nós, no ano de 2025, nós tivemos lutas ferrenhas, nós tivemos crises. Talvez, se você puxar pela memória aí, você teve insegurança, você teve conflitos internos, você, quem sabe, teve perdas. Certamente você teve lágrimas também dos seus olhos que caíram. Mas, mais uma vez, eu falo, meus irmãos, para você, se você hoje está aqui, está neste culto, está presente aqui, significa que Deus não desistiu de você. Significa que Deus ama você. E significa que Deus não se ausentou de você. Deus não se ausentou de você. Ele esteve presente nos dias bons, nos dias difíceis. Em todos os momentos Ele esteve com você. Fortalecendo você, guiando você. Mesmo você não sabendo. Porque, irmãos, Deus é assim. Ele nos abraça. Mas Ele também nos corrige. Deus, Ele nos atrai para Ele. Mas Ele também nos disciplina. Veja, Deus nos acolhe com os seus braços de amor. Mas Ele também nos confronta em amor, meus irmãos. Ele nos confronta para que nós nos arrependamos, assim como Samuel fez com o povo. Ele nos confronta para que nós creiamos nele, para que nós abandonemos os nossos ídolos e, de fato, vivamos somente para Ele. Para Ele. Que possamos ter essa convicção, irmãos, daqui a pouco, 12 minutinhos, viver somente para a Tua glória, Senhor. Mas Ebenezer também nos faz olhar para o presente, até aqui. Então perceba, até aqui, até o presente momento, Deus tem nos ajudado.
E mais uma vez eu volto a dizer, meus irmãos, se você hoje está aqui, se você está respirando, se você está adorando a Deus neste momento, se você está crendo em Deus, é pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus, é pela fidelidade de Deus e pelos cuidados que Deus tem tido com você até este momento, até agora. Quando nós lembramos quem é Deus, meus irmãos, independentemente das circunstâncias, nós somos levados à gratidão, à adoração e a um coração satisfeitos no Senhor. Porque veja, assim como as circunstâncias que você passou nesse ano de 2025, elas vieram e passaram. 2026 também virão e também passarão. Momentos vêm e vão, meus irmãos, fases da vida mudam, mas Deus permanece o mesmo. Ano novo, o mesmo Deus. O mesmo Deus. E quando encontramos contentamento em Deus, queridos, nós não permitiremos, o nosso contentamento, se serviremos de fato somente a Deus, nós não permitiremos que estímulos externos, circunstâncias externas, moldem a nossa fé. Ditam como nós devemos viver a nossa vida. Definam como nós vamos viver a nossa vida espiritual. Nós não permitiremos, se estivermos de fato confiando em Deus no ano entrante, no ano de 2026. O que determina a nossa vida não são as circunstâncias, e elas virão, meus irmãos. Diversas circunstâncias virão, mas elas não determinam a sua identidade. A sua e a minha identidade está em Cristo Jesus. E sempre vai estar. Sempre. Mas veja, curiosamente, Ebenezer também nos faz olhar para o futuro, nos faz olhar para o passado, nos faz olhar para o presente e também nos faz olhar para o futuro. Porque veja, a expressão até aqui não significa um ponto final. Não significa que está concluído. Não significa que Deus colocou um termo. Não. Traz a ideia de continuidade. Até aqui, Deus nos susteve. Deus cuidou de nós. Amanhã, ano novo, Deus não muda. Ele continuará cuidando de nós. Ele continuará nos sustendo. Ele continuará com a sua santa e poderosa presença na nossa vida. Ano novo, irmãos. O mesmo Deus, Ele estará conosco hoje, 2025, e estará conosco amanhã, em 2026. Podemos confiar, portanto, em sua misericórdia, em seu perdão, em seu amor, seu cuidado, a sua disciplina. Porque quando Ele disciplina, irmãos, os seus não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Deus não é contra os seus. Deus é a favor dos seus. É a favor dos seus. Tudo o que Ele faz é para nos conduzir à vida. À vida, mesmo que isso doa, mesmo que você sofra, mesmo que nós sentimos na pele. Nenhuma tragédia da nossa alma deve ser maior do que a bondade do Senhor em nossa vida. Perceba, irmãos, nada do que nós sofremos, nada do que nós passamos no ano 2025 e que passaremos em 2026, deve ser maior do que a bondade de Deus na nossa vida, do que a graça de Deus na nossa vida. Vai ter dificuldades, vai ter problemas, vai ter triunfos, vai ter vitórias, vai ter aflições, vai ter tribulações, vai ter perseguições, mas vai ter aprovação, vai ter risos, vai ter choro. Nada disso é maior que a presença e a graça de Deus, da bondade, da generosidade de Deus sobre a nossa vida. Nada, irmãos. Nada. Queria concluir aqui, que nós já estamos nos aproximando do horário, porque, acima de tudo, veja, Ebenezer nos faz olhar para o passado, nos faz olhar para o presente e nos faz olhar para o futuro. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas, principalmente, Ebenezer nos faz olhar para Cristo Jesus. Cristo Jesus, meus irmãos. Samuel levantou uma pedra como memorial, como nós vimos aqui, capítulo 7, versículo 12. Mas hoje nós podemos não olhar para a pedra que ele erigiu, mas para a rocha eterna, que é o nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Cristo é a nossa verdadeira pedra de ajuda. Devemos olhar para Ele e servir Ele em 2026, e honrar Ele.
em glorificá-lo, irmãos. Na cruz ele venceu nossa maior derrota, o pecado, e na ressurreição ele nos garantiu a maior vitória. A vida eterna, não importa o que você passe aqui, não importa o que você vai enfrentar em 2026, você já é mais que vitorioso. Em Cristo Jesus, irmãos, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, simplesmente nada. Que Deus nos dê a graça de perceber a sua presença nesse ano 2026. Independente do que aconteça. 5 minutinhos, viu? Daqui a pouco vai dar 1 minutinho. Nada, meus irmãos. Em Cristo, Deus não apenas nos ajudou até aqui, mas nos garante a esperança para toda a eternidade. Eu queria fazer algumas aplicações finais agora. Meus irmãos, mais um ano está se findando, mais um ano está terminando, e o outro se inicia. Mas o Deus que nos sustentou em 2025 é o mesmo Deus agora, daqui 5 minutos, em 2026. Em 2026 e em todos os anos que virão, nós devemos lembrar diariamente, meus irmãos, quando nós estivermos abatidos, e creia, vai ter momentos que nós vamos estar assim. Mas lembre-se, a presença do Senhor está com você. Quando você se sentir cansado em 2026, lembre-se que a fidelidade do Senhor é com você. É com você. Quando estivermos em lágrimas, devemos nos lembrar que Deus continua sendo o Consolador, o nosso Consolador. E quando experimentarmos vitórias, que elas também virão em 2026, irmãos, devemos glorificar a Deus em tudo, em tudo. A glória é dele. Então, que possamos, meus irmãos, ao longo desse ano 2026, caminhar com fé, com confiança, que possamos olhar para trás, para o presente e olhar também para o futuro e dizermos com convicção: até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja Deus por sua palavra. Amém?